A madrugada desta semana ficou marcada por um dos momentos mais tensos da política internacional nos últimos anos. Os Estados Unidos bombardearam 3 centrais nucleares do Irã, provocando uma reação imediata do regime iraniano, do primeiro-ministro de Israel, da Organização das Nações Unidas e de toda a comunidade internacional. O que parece, à primeira vista, uma ação cirúrgica e estratégica contra possíveis ameaças nucleares, pode se transformar no estopim de uma escalada, que muitos já chamam de a faísca da próxima Grande Guerra. O ataque foi executado por bombardeiros americanos altamente equipados com bombas antibunker, atingindo as estruturas de Fordow, Natanz e Isfahan, locais já conhecidos internacionalmente por integrarem o programa nuclear iraniano. Segundo o governo iraniano, as instalações estavam desativadas e evacuadas, o que sugere que o impacto humano direto foi limitado. Ainda assim, o simbolismo da ação e a agressividade do ataque colocam os Estados Unidos no centro de uma nova crise geopolítica. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Os Estados Unidos atacaram 3 centrais nucleares do Irão. Os bombardeiros norte-americanos atingiram as principais estruturas nucleares iranianas com bombas anti-bunker. Aconteceu por volta da meia-noite, hora de Lisboa. Os responsáveis iranianos confirmaram os ataques às centrais de Fordow, Natanz e Isfahan, mas o país diz que não sofreu um grande golpe porque as centrais nucleares já tinham sido evacuadas há algum tempo e os materiais já tinham sido retirados. Trump fala num ataque bem sucedido e elogia o trabalho de equipa com Israel. O Irão ameaça retaliar. O presidente norte-americano promete mais ataques se a paz não chegar rapidamente e avisa ao Irão que tem de concordar em acabar com a guerra. Donald Trump garante que as instalações foram completamente arrasadas. Entretanto, essa ação contraria a base ideológica que o próprio Trump utilizou como pilar de sua primeira campanha presidencial em 2016, o não intervencionismo externo. Trump construiu sua imagem como o político que não seguiria o mesmo caminho dos presidentes anteriores, que se envolveram em guerras no Oriente Médio. Agora, ao autorizar bombardeios diretos contra instalações estratégicas do Irã, ele rompe com sua retórica inicial e gera uma onda de críticas, inclusive dentro do próprio Partido Republicano. Os comentários nas redes sociais foram imediatos. Internautas e analistas políticos relembraram tweets antigos em que Trump criticava Barack Obama por bombardear o Oriente Médio. Agora, em pleno 2025, o próprio Trump entra para a história como o presidente que reaqueceu a tensão com o Irã em níveis alarmantes. Of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Por outro lado, a resposta do Irã veio rapidamente. O ministro das Relações Exteriores classificou os ataques como ultrajantes e uma violação gravíssima do direito internacional e da Carta da ONU. Em pronunciamento oficial, afirmou que os Estados Unidos traíram a diplomacia e que a ofensiva terá consequências. O Irã também acusa Washington de agir em cumplicidade com Israel, em uma manobra que, segundo Teherã, coloca em risco a estabilidade de toda a região do Golfo. Poucas horas depois dos bombardeios, o Irã lançou mísseis sobre território israelense. Pelo menos 10 locais foram atingidos, incluindo Tel Aviv,
e outras cidades da região central de Israel. O ataque deixou pelo menos 16 feridos e causou destruição em edifícios residenciais. A população foi orientada pelas autoridades israelenses a não divulgar vídeos ou fotos dos locais atingidos, como forma de preservar a segurança e evitar pânico generalizado. E o Irão promete retaliar. Na primeira reação oficial, o ministro das Relações Exteriores fala em ataques ultrajantes dos Estados Unidos. O governante avisa que a ofensiva vai ter consequências e acusa Washington de violar de forma grave a Carta das Nações Unidas e o direito internacional ao atacar instalações nucleares pacíficas. O chefe da diplomacia de Teherão acrescenta que agora o país tem o direito de defender a soberania e o próprio interesse. Estas posições foram reiteradas há momentos num comunicado, onde o mesmo responsável político diz que o mundo não deve esquecer que foram os Estados Unidos que traíram a diplomacia ao apoiar a ação agressiva de Israel e agora estão a travar uma guerra perigosa contra o Irão. Depois dos ataques, o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, voltou a partilhar no Telegram os comentários que fez na televisão estatal, a avisar os Estados Unidos para os riscos de um ataque. Diz que os danos que sofrerão serão muito maiores do que qualquer dano que o Irão venha a sofrer. A resposta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também não tardou. Em seu discurso, afirmou que a história lembrará do presidente Trump por ter negado ao regime mais perigoso do mundo o acesso às armas mais perigosas. Para Netanyahu, os Estados Unidos agiram com força menos, e segundo ele, primeiro vem a força, depois vem a paz. Essa lógica, repetida em outros momentos da história, é perigosa porque muitas vezes o resultado é exatamente o oposto. Uma escalada incontrolável. Por outro lado, o primeiro-ministro de Israel diz que a história vai recordar o presidente Trump. Benjamin Netanyahu elogiou os ataques norte-americanos ao afirmar que os Estados Unidos atuaram para negar a arma nuclear ao regime mais perigoso do mundo. O alerta da ONU veio logo em seguida. O secretário-geral Antônio Guterres expressou profunda preocupação e classificou o ataque como uma escalada perigosa em uma região que já está no limite. Ele alertou que esse tipo de ação pode resultar em consequências catastróficas para os civis, para a região e para o mundo inteiro. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. O Irão atacou Israel já esta manhã. Há pelo menos 16 feridos. Os serviços de emergência do país falam em 10 locais atingidos, como Haifa ou Tel Aviv. Vários edifícios residenciais ficaram destruídos no ataque com mísseis. Israel está sob alerta. As autoridades do país reiteram o apelo para que as pessoas não publiquem locais e registros dos ataques. E antes das declarações oficiais do Irão, em que criticam os ataques norte-americanos, esse ataque foi comunicado na televisão estatal iraniana. É importante ressaltar que o cenário no Oriente Médio já era extremamente volátil antes do ataque. A região vive múltiplos conflitos simultâneos. A guerra civil no Iêmen, as tensões entre Israel e a faixa de Gaza, a instabilidade no Líbano e agora o risco de uma guerra direta entre Irã
e Estados Unidos. Além disso, o que preocupa os analistas é o risco de ampliação do conflito para outras regiões. Rússia e China, que têm relações estratégicas com o Irã, ainda não se posicionaram oficialmente com clareza, mas há especulações de que poderão exercer influência ou tomar partido, direta ou indiretamente. Se isso acontecer, poderemos ver o surgimento de 3 focos simultâneos de tensão militar global: Rússia e Ucrânia, no leste europeu, Estados Unidos, Irã e Israel, no Oriente Médio, e um possível agravamento das tensões entre China e Taiwan, onde há sinais claros de risco de invasão militar chinesa. Em 2020, o ministro de Relações Exteriores de Taiwan afirmou que a China teria capacidade de invadir a ilha até 2025. Agora que estamos exatamente nesse ano, e com os Estados Unidos da América focados em um novo front no Oriente Médio, seria este o momento oportuno para uma ação chinesa? O artigo 5º da OTAN também entra em debate nesse contexto. Caso o Irã decida atacar diretamente território americano, a cláusula de defesa coletiva da OTAN pode ser acionada. Isso obrigaria todos os países membros da aliança, menos, incluindo Portugal, França, Alemanha e outros menos, a entrarem formalmente no conflito, transformando o embate regional em uma guerra de proporções globais. سایت‌های هسته‌ای کشور در فوردو، نتنز و اصفهان طی اقدامی وحشیانه و مغایر با قوانین بین المللی به ویژه معاهده عدم اشاعه سلاح‌های اتمی NPT مورد تهاجم دشمنان ایران اسلامی قرار گرفت. این اقدام مغایر با قوانین بین المللی متاسفانه در سایه بی‌تفاوتی و بلکه همراهی آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شده است. دشمن آمریکایی از طریق فضای مجازی توسط رئیس جمهور این کشور مسئولیت حمله به سایت‌های یاد شده را که بر اساس موافقتنامه پادمان و معاهده NPT تحت نظارت مستمر آژانس بین المللی انرژی اتمی میباشد را بر عهده. O discurso do Irã, ao mesmo tempo em que se posiciona como vítima de uma agressão internacional, ignora o histórico de apoio a grupos radicais e práticas autoritárias. Isso não isenta os Estados Unidos de críticas, mas demonstra que a narrativa do inocente atacado nem sempre se sustenta com solidez. Como destacado no vídeo original, é no mínimo curioso ouvir o regime iraniano falando em violação do direito internacional, quando ele mesmo já apoiou milícias que promovem o terror em outras nações. Do ponto de vista da imagem internacional, o Irã sai enfraquecido. O ataque militar dos Estados Unidos expôs a vulnerabilidade de suas instalações nucleares e mostrou que, em termos de poder bélico, Teherã está longe de ter a mesma capacidade de resposta que seus adversários. A retaliação imediata a Israel foi simbólica e perigosa, mas não representa uma resposta à altura do que foi feito contra suas centrais nucleares. As Nações Unidas diz estar alarmado pelo uso de força dos Estados Unidos contra o Irão e alerta para um possível descontrole do conflito. António Guterres reagiu na última madrugada numa publicação na rede social X. Fala numa escalada perigosa e no risco de consequências catastróficas. Guterres acrescenta que esta é uma escalada perigosa numa região que já está no limite e é uma ameaça direta à paz e à segurança internacionais. O secretário-geral da ONU insiste que há um risco crescente de que este conflito fique rapidamente descontrolado, com consequências catastróficas para civis, para a região e para o mundo, e termina a dizer que a única esperança é a paz. Se o Irã ousar atacar diretamente os Estados Unidos, os desdobramentos serão imprevisíveis. Além do artigo 5º da OTAN, o próprio poderio militar norte-americano, amplamente superior, seria ativado de forma devastadora. Por isso, a tendência é que o Irã opte por ações indiretas e retaliações regionais, como apoio a milícias ou ataques cibernéticos. O mundo, neste momento, caminha sobre uma corda bamba. A instabilidade não se restringe ao Oriente Médio. Há elementos de tensão em escala global
que interligam os três polos militares e econômicos do planeta: Estados Unidos da América, China e Rússia. Isso é mais do que suficiente para manter a comunidade internacional em estado de alerta máximo. Na prática, a diplomacia parece cada vez mais frágil diante das ações unilaterais. O sistema internacional baseado em equilíbrio, tratado e diálogo está sendo enfraquecido por decisões de força. Se não houver uma ação coordenada de apaziguamento, seja por parte da ONU, dos mediadores internacionais ou de alianças estratégicas como a União Europeia, o risco de uma conflagração internacional de grandes proporções aumenta a cada dia. Neste cenário de incertezas, é fundamental que a população mundial esteja informada, atenta e crítica. O que começou com ataques a 3 instalações nucleares pode se transformar em semanas no epicentro de um conflito que redefinirá a geopolítica mundial nas próximas décadas. Se você chegou até aqui, sabe da importância de entender o que está acontecendo. Este canal existe para informar com responsabilidade, clareza e respeito pelos fatos. Continue acompanhando as notícias com seriedade. Acompanhe também os meios jornalísticos oficiais. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse momento histórico. Obrigado pelo seu apoio. Nos vemos no próximo vídeo, com mais notícias e análises sérias sobre o mundo.